Bem-vindos à Rádio Friamundo. Estamos a comemorar e celebrar o Natal, que é comemorado e celebrado em todo o mundo. Nada como ouvirmos um conterrâneo, um friamundense, Arlindo Pinto, um cidadão do mundo. Depois de Friamundo, viveu e estudou em Coimbra, vive depois em Moçambique, atualmente está em Roma. Arlindo Pinto, antes de mais, obrigado por aceitar este convite e começaria por perguntar que memórias tem mais presente da sua infância e da sua juventude em Friamundo. Antes de mais, sou eu que agradeço dar-me a oportunidade de falar a Friamundo e de um modo novo, que é uma rádio, e dar esta oportunidade, pronto, é também para mim um motivo para agradecer. Eu dos meus 64 anos, 13, 10 mais 3, 13 passei em Friamundo. E naturalmente foi o período da escola primária e da então chamada telescola. Portanto, depois da quarta classe, havia este ensino através da televisão e que eu apanhei aqui em Friamonte. Portanto, são memórias de criança, num território muito pequeno. Eu vivo aqui perto da rádio, junto às escolas amarelas, que hoje, se não erro, funciona o Pedaço de Nós. GTF também. E JF. GTF. GTF é teatro. Grupo Teatral Friamundense. Grupo Teatral Friamundense. E, portanto, era um território muito pequenino. E aqui, com os amigos, os da escola, os vizinhos, é isto que tenho mais na mente. Depois, mais grandinho, começa-se a ir à catequese, depois a jogar futebol. E joguei um bocadinho também 2 anos no Friamundo como júnior. E pronto, são essas aventuras de criança e adolescente início. Depois desses 13 anos, em 1970, parti. Deixei Friamundo e até hoje. Por isso sou forasteiro, sou cidadão do mundo. E então, o que é que o leva a deixar Friamundo? É aí que decide ir estudar para padre? Eu tinha 13 anos, estava na igreja em Friamundo e veio um padre, um missionário, falar nas missas. E numa das missas em que eu estava, ele falou da vida missionária, deu o testemunho dele, falou da África, da atividade. E eu, no fim da missa, sem dizer nada a ninguém, esperei-o cá fora e fui falar com ele. Disse: eu também gostava de ser como o senhor, gostava de fazer isso como o senhor. Pronto, depois ele ficou com o meu nome, disse portanto, o nome, a família, e depois disse que me haveria de contactar. E é quando ele, na missa a seguir, disse: estou muito contente porque um jovem de Friamundo quer ser missionário. O meu pai chega à casa e diz: mulher, o padre falou que tem um jovem que quer ser missionário. Tu não sabes quem é? Não sei. E tu sabes? Sei. Como é que tu sabes? Porque ele, quando chegou a casa, disse-me que falou com o padre. Oi, quem é então? É o nosso filho. E pensava até que era outro filho. Não pensava que fosse eu. Pronto, e assim nasceu a vocação, vamos dizer. De um testemunho missionário, um bom testemunho, uma boa notícia, uma boa história, no meu coração entrou aquela voz: também pode ser tu. E foi até hoje. Até hoje. Mas quando chegou ao terreno, digamos assim, neste caso a Moçambique, as adversidades foram muitas, não é? Eu fiz o percurso, desde que saio daqui, passo para ver o meu itinerário. Fui para Famalicão, de Famalicão passei para a Maia, sempre os nossos seminários de formação. Da Maia passei para Coimbra, portanto em Famalicão, em Maia, fiz o liceu até ao 5º ano. Estamos na terminologia académica dos anos passados, né? Fui para Coimbra, fiz o 6º, 7º ano, depois a filosofia.
Daí fui para Santarém, fiz o chamado noviciado, são 2 anos de preparação para a vida missionária e religiosa, e só depois é que saí. Portanto, estamos em 1980, já, portanto, de 70 a 80, neste período de formação, e saí para a Áustria para ir fazer estudos de teologia. Depois da Áustria é que vou para Moçambique. Moçambique. Mas encontra adversidades, fome, guerra, doença, malária. Em Moçambique, eu nunca pensei em ir para Moçambique, mas porque nos estudos que fiz de teologia, tinha estudado mais no âmbito da teologia da libertação, portanto, países da América Latina, uma igreja principalmente focalizada para as pequenas comunidades, as comunidades de base, que ainda hoje são uma realidade, e toda a formação então, era inclinado para o mundo da América Latina. E estava em diálogo já com os formadores para ir ou para a Costa Rica ou Guatemala. Quando acontece que em Moçambique tinham fechado a entrada dos missionários, desde 1976, que eles não deixavam entrar missionários. Por ser portugueses. Não só, por ser católicos também. Católico. Portugueses e católicos. Colonialismo, né? Nós éramos os colonialistas. E vivia-se o marxismo-leninismo. Portanto, era o governo de Samora Machel, marxismo-leninismo científico. E, portanto, a religião é o ópio do povo, a sociedade, uma sociedade nova. E, no entretanto, arrebenta a guerra. Este é o quadro em que está Moçambique fechado. Depois que, nas negociações com a Santa Sé, portanto, o Vaticano, Samora abre. E quando estão para me destinar eu estou a terminar Innsbruck, não é? Em Innsbruck, a teologia. Quando estão para me destinar à América, neste caso era a América Central, eles abrem, começam a dar vistos. E então fomos 4 de uma vez. E eu estava naquela rede dos que estavam para partir e falam-me: tu tens esta possibilidade, Moçambique, estás a ver? Gostaríamos muito que tu dissesse que sim, porque até agora nunca entrou ninguém, agora é preciso renovar o pessoal em Moçambique. E eu disse: boa. É um desafio. Boa. Vou ver o que é um país em guerra, vou ver o que é marxismo-leninismo na prática. Pronto. E fui. Entro no país e mandam-me logo lá para o fim do mundo. Para o mato mesmo. Para o mato, da gente, a linguagem comum, não é? Mandam-me para o mato e pronto, fico ali 2 anos sem sair naquele círculo, mesmo no foco da guerra. Portanto, vivendo situações que eu ainda hoje não posso ver cenas de violência. E tudo que é há um certo trauma, digamos assim. Não é um trauma, mas porque eu superei. Senão, mas está presente essa dor e revolta também, não é? Volta sempre, porque ninguém sabe o que é a guerra se não a viveu. Quer dizer, a partir já do medo, o do próprio e o do ambiente. Do próprio meio. O medo no meio, as pessoas, o fugir, um tiro, desaparece tudo e todos. O sofrimento. Portanto, depois o não poder cultivar os campos. Portanto, falta de comida. O não poder estar reunidos na escola, a educação. Portanto, falta de escolarização. É uma pobreza total. E uma vida diariamente numa incerteza constante. Falou-me no ensino. Mais tarde, acaba por ser professor universitário em Moçambique. É por vontade própria ou também por necessidade do próprio sistema de ensino moçambicano? Eu trabalhei sempre no ensino em Moçambique. Estes 5 anos do tempo da guerra, eu fui professor. E estava no sistema do ensino nacional, portanto, moçambicano, e era professor de língua portuguesa. Tinha full-time, portanto, tempo completo a dar a língua portuguesa. E depois disso venho para Portugal. Portanto, eu estou 5 anos, de 84 a 89. A guerra acaba em 92, com um acordo de paz. Portanto, eu saio.
pouco depois dá-se o acordo de paz. E, portanto, sai em 89, 1992 faço o acordo de paz. Eu venho para Lisboa porque me pedem, mas estava no programa. Eu faço 2 anos sem ser padre, uma espécie de estágio missionário. Depois sou ordenado diácono, ao fim desses dois anos, do primeiro ano. Ao fim do segundo sou ordenado. E foi assim que aconteceu. Portanto, eu fui ordenado diácono e padre em Moçambique. Tinha todo o sentido, não é? A gente tem uma vocação para estar no meio dos povos e dos povos mais necessitados. Tinha todo o sentido que eu estivesse ali a ser ordenado. Por isso é que não vim ser ordenado aqui em Portugal, nem em Friamonte. A Friamonte vinha seguir para a Missa Nova. Portanto, Mas deixe-me voltar a Moçambique. Como era vivido o Natal nessa altura em Moçambique? Ou nem sequer era vivido? o Natal, nós temos as nossas imagens de europeus, naturalmente, e aqui na nossa terra, o Natal está carregado de muitas Tradições? tradições, que vai desde o ambiente, Profanas e religiosas. os efeitos, isso, a reunião das famílias, as prendas, coisa linda, muito bonita, que cria esta familiaridade. E, União e partilha. sim, num país em guerra, ou num país com uma percentagem baixa de cristianismo, quase não nos apercebemos. Portanto, e na altura era absolutamente zero. Nem se podia falar. Tanto que não se podia não falar de Natal, e é uma questão muito interessante, o poder ou não poder falar de Natal, que em Moçambique era a festa da família. Na Portanto, mesma data. na mesma data. No dia 25 de dezembro celebrava-se a festa É uma da forma família. de dar a volta a, digamos, uma espécie de censura. Quer dizer, é pior, porque é uma questão ideológica. Portanto, quando se decide num país ou em qualquer parte do mundo, num continente ou numa região do mundo, evitar, eliminar determinados conceitos, significa que há já uma reflexão, uma ideologia. Já é uma ideologia, já é uma linha, já é uma visão de vida e de existência que marginaliza isso. Através de conhecimentos que têm com outros amigos e padres missionários noutros países do mundo, como é que é vivido o Natal nesses países onde os missionários comunitários estão presentes? O Natal tem montes de tradições, né? Há muitas tradições. Como dizia, sobretudo de quanto é vivido o cristianismo ou não. Porque se vamos ver na nossa Europa, mais ou menos temos as mesmas tradições. Pois há detalhes, por exemplo, as prendas numa Alemanha ou no mundo germânico são dadas no dia de São Nicolau, não é? Da festa, muito antes. Em Espanha, É a no Dia nossa dos Reis. vizinha Espanha já é no Dia dos Reis, em que se faz quase que as festividades do Natal são concentradas sobre os reis, né? No período dos reis. Que faz Depois, algum sentido. depois tem, por exemplo, os ortodoxos, toda a igreja ortodoxa celebra o Natal depois, exatamente na Epifania, chamada a Epifania, né? A festa dos reis, isso. Portanto, são duas maneiras dos cristãos celebrarem, dando foco mais ao 25, o nascimento, ou mais na apresentação do menino, na questão de Jesus, na Epifania, não é? Quando chegam os reis e se revela Fazer o ouro e é os sempre o presentes. mesmo Natal, mas como que com duas faces diferentes. Há bocado falou que volta para Lisboa. Que funções é que vem desempenhar na altura para Lisboa? É nessa Isso. altura que vem para a Audácia, para a revista Alemar? Para Leimar. Eu fui à Itália, no entretanto, para fazer um curso intensivo de preparação, portanto, que deveria durar 2 anos Como em jornalista? Roma, como jornalista. Sim, era o Instituto Superior de Comunicação Social, guiado por professores paulistas. Portanto, e o objetivo era, e foi,
Eu estou 6 anos e meio, quase 7, em Lisboa, como diretor de 2 revistas. A revista Alemar, portanto, que é editada pelos missionários comunianos, para adultos. E a revista Audácia. Estamos a falar de tiragens na altura, portanto, durante estes anos, A uma Audácia eu tiragem de conheci 30. a Audácia eu conheci desde criança, eu e muitos Isso. Ainda crianças anda por da aqui, minha eu altura. vejo a Audácia aqui e ali. Nós tínhamos uma tiragem de 30 mil e, portanto, é o rosto da. Tinha uma implantação Do, nacional. tem. Uma e outra. Mas Alemar é o rosto de um mundo que nos outros meios de comunicação social em Portugal aparece pouco. Ou pelo menos na altura aparecia pouco. Que é o mundo, então chamava-se Terceiro Mundo, hoje mundo em desenvolvimento, e de um modo particular em África. Portanto, nós falamos da África e do mundo, vamos dizer assim, mundo dos pobres, Sim. dos injustiçados, dos sem Dos voz, protegidos. dos desprotegidos, dos abandonados. Nós queremos dar Mas filhos voz. de Deus na mesma. Daí também a vossa missão de olhar para eles também com mais atenção. Não é? Claro, e dar-lhes a voz. E então, aí na revista vinha dar voz desde o ponto da economia, da cultura, da religião, da vida missionária, da atividade dos missionários, e esse era o enfoque. A revista Audácia era uma revista de formação e informação, também numa perspectiva missionária, tentando transmitir valores aos mais novos, aos adolescentes e jovens, numa linguagem acessível a eles, mas já dar-lhes a conhecer e a entender o mundo daqueles de que muitas das vezes não, se evita falar, se esconde, a pobreza, a miséria. E a Audácia dava esses valores aos mais novos. Após desempenhar estas funções, é a Roma que regressa. Depois de terminar aqui, vou para o México. Estive no México no chamado um ano de formação permanente, ou seja, ongoing formation. É um parar para refletir sobre a própria vida e, digamos assim, reencaminhar-se para o futuro. Depois desse ano que estive aí, que foi um ano de estudo, é então quando me destinam de novo a Moçambique, à cidade de Nampula. Interessante. Destinaram-me a Moçambique para ir coordenar, ajudar numa rádio local, chamada Rádio Encontro, uma rádio diocesana, e chego a Nampula, portanto já estamos em 1997, e daí fico em Nampula 13 anos. Eu fico diretor dos programas e publicidade. Portanto, como fazer a publicidade e angariar a publicidade. E eu produzia os próprios spots publicitários. E apercebo uma coisa interessante, que era a má preparação dos quadros que estavam aí, no modo de falar, no modo de apresentar, falta de conhecimento. O que é uma mensagem, como se deve preparar, qual texto, qual palavra para transmitir uma mensagem. Portanto, se eu tenho algo a transmitir, tenho que ver que corpo dar-lhe, não é? E tinha muita dificuldade. Então veio a ideia. Como aí estava iniciando a universidade, a faculdade da Universidade Católica, a faculdade de Educação, que são parentes, a universidade em Moçambique surge em sequência do Acordo de Paz. Portanto, estamos em 1992. Uma das condições do Acordo de Paz era a Igreja Católica abrir a Universidade Católica em todas as cidades do centro e norte do país.
Para quê? Porque tudo estava formado na linha do marxismo-leninismo, portanto, uma formação perfeitamente ateia, concentrada no Maputo, muito politizada, e tudo no Maputo, uma única universidade, a Universidade Eduardo Mondlane. E nós abrimos, e fomos os primeiros a abrir, portanto, o ensino privado superior. E em Nampula tinham aberto já há um ano a Universidade, a Faculdade de Direito e a Faculdade de Educação. Eu começo a ver a necessidade de formar quadros em jornalismo, em comunicação social, e digo, como? Não havia no país. No país não havia uma escola de formação superior de jornalismo. Tinha uma pequena escola no Maputo, a escola do partido, da Frelimo, não é? Era uma escola do partido, que formava assim, gente de formação de liceu, mais ou menos, e formavam-nos do ponto de vista ideológico. A informação é promover, naturalmente, a questão. Propaganda, digamos assim. Propaganda, mas literal. Literalmente, aquilo é tudo propaganda. Não pode dizer isto, não pode dizer isto, e tem que dizer isto, assim. Pronto, e eu vou dizer, eu tenho já aqui metade das condições, porque um jornalista não estuda só técnicas de comunicação, modelos, ou entrevista, ou a notícia, a reportagem. O jornalista tem que saber bem português, tem que ter uma língua estrangeira, no mínimo, ou duas, tem que saber, tem que ter conhecimentos, tem de saber história, a história da humanidade, a história tem que ser um homem culto. A cultura, tem que ter uma certa cultura. E para isso, naturalmente, tem de estudar. E tem que estudar a um nível superior. Mas com todo este percurso, hoje o Arlindo Pinto sente-se mais um padre, um jornalista ou um professor? Ou... bem, é que está. Vamos dizer assim, eu sou tudo isso. Não é? Como eu tenho colegas enfermeiros, médicos, aqueles regentes agrícolas, como chamávamos antigamente, para gente formada, profissionais de toda a ordem. E são missionários. Portanto, eu fundamentalmente, portanto, que a mim, interessante, a mim, professores e os próprios estudantes a nível da universidade, portanto, lá do curso de comunicação e depois todo o seu desenvolvimento, chamavam-me sempre padre. Eu fui sempre padre. Não me chamavam professor, não me chamavam... E é que assim que eu também o trato e todos os friamundenses se conhecem, não é? Sim. Padre Arlindo Pinto. Sim. E então, falávamos a um nível que eu dizia, mas você que chama padre, se eu sou o teu professor, é o padre, que os outros são todos professores, é o padre. Eu sinto-me naturalmente que o que me preenche a vida, preencheu e preenche a vida, é o mundo da própria comunicação. Quer dizer, se eu tenho a responsabilidade, por exemplo, da direção de uma revista, ela naquele dia do mês tem que ir para a rua. Tem que ir para a tipografia. E no dia penúltimo ou último do mês tem que ir para o correio. Portanto, isso é tudo uma pressão, um stress, seja a questão das revistas e isso. É óbvio que mesmo trabalhando na comunicação social, a missão e o papel é sempre numa perspectiva de evangelização. É esse o seu trabalho. As redes sociais acabam também por ser um bocado o seu púlpito, uma vez que não tem paróquia, acabam também por ser o seu púlpito e até onde escreve em várias línguas para poder chegar a mais pessoas. Eu sinto-me, na minha vida, mais um profissional de comunicação e da comunicação do que o resto. Exatamente como disse. O facto de eu ser padre, mas sou um padre diferente de todos os outros que se conhecem aqui, não é? Diferente por missão. Portanto, eu não tenho paróquia, eu não estou ligado a uma atividade específica no âmbito da diocese, portanto, eu sou um livre... Sim, mas sempre que regressa à nossa terra, à nossa paróquia, nós estamos habituados a Arlindo Pinto, ou numa missa, ou num funeral, ou numa procissão, ele está sempre presente com a nossa paróquia.
Eu gosto, quer dizer, o facto de eu vir a Friamonte e como padre, naturalmente. Aqui em Friamonte, fundamentalmente, conhecem-me como padre. E, portanto, também não é destoado que eu acabe sendo conhecido mais como padre, né? Mas o que me preenche é realmente a vida, fora deste âmbito das férias e desta atividade, é o mundo da comunicação. Portanto, e girando pelo mundo, é sempre esta preocupação por depois dar a conhecer todas as situações que se vivem no mundo de injustiça, que são questões tremendas. Portanto, e é aquele mundo que eu vivo interiormente, que é como uma telecâmara que gira o mundo a identificar para depois informar sobre essas mesmas Realidades. realidades. Portanto, é isso que me enche o coração da minha mente. Realidades são muito ocultadas por os meios de comunicação social, não é? Os Sim. tradicionais meios de Sim. comunicação social. Vive em Roma, provavelmente tem uma proximidade maior também com o Papa Francisco. Que aspectos mais significativos é que quer destacar sobre o pontificado do Papa Francisco? Eu falo já do Papa Francisco, porque, sem dúvida, é um homem extraordinário e de quem dá gosto, ou sobre quem dá gosto de falar. Mas o facto de como eu vou parar a Roma é também curioso. Portanto, eu estava a fazer o 13º ano na faculdade como professor e como coordenador do departamento de comunicação da faculdade. E o superior-geral, num tempo em que eu estou em Portugal de férias, portanto, estamos ali em dezembro, telefona-me e diz: venha aqui a Roma. Portanto, há 11 anos. Nós estamos em 2010, para nos situarmos no tempo. 2010, dezembro. Ligo-me: vem aqui a Roma. E eu disse: não, falamos Telefone. por telefone, temos o telemóvel, né? Temos, o médico diz-me. Diz: não, isto aí do Porto a Roma, isso não é nada aí, vens aqui. Chega lá e diz-me isto, que é para chegar rápido à ideia. Ele diz-me isto: nós estamos a precisar de uma pessoa com o teu perfil. Portanto, é comunicação para fazer dentro do próprio Instituto portanto, aquilo que se chama, para nós, a comunicação é externa. Portanto, cuidar da comunicação é externa. Depois temos a comunicação interna e tal. Colaboro, mas... Depois nós precisamos de um responsável, coordenador das atividades de justiça e paz, que hoje é a justiça, paz e integridade da criação. Portanto, a justiça social e a justiça ecológica, portanto, a ecologia. Precisamos de uma pessoa, portanto, sensível, que tem conhecimentos, conhece o mundo, da América, da África, e precisamos de uma pessoa com o teu perfil. E depois temos um outro setor que são os leigos, aqueles que não querem ser padres, nem freiras, mas querem dar... Há muita gente, são chamados leigos missionários. Portanto, alguns casados, um jovem casal que diz: nós queremos fazer 3, 4, 5, 6 anos numa terra de missão, em África ou na América Latina e tal. E eu coordeno isso a nível mundial também. Portanto, todas as atividades com, digamos, um espectro internacional, intercontinental, mundial, dizem: tu tens esse perfil e queremos-te só um ano para chegar aqui a Roma. Nós queremos de ti só um ano, tu preparas este setor, nós depois procuramos e tu podes voltar a Moçambique, lá ao teu trabalho na universidade e na comunicação. Mas máximo 2. Vou completar, portanto, estamos e diz: isto tem que ser é já em janeiro. Diz: mas em Moçambique e tal? Diz: deixa Moçambique, depois voltas. Passaram-se, portanto, eu entrei a Roma a 11 de janeiro de 2011. Um ano passou para 11. Passou para 11, um ano. E eu ainda hoje escrevo e digo ao Superior-Geral, ao Governo, ao nosso Governo-Geral, porque eu trabalho ali na Direção-Geral dos Missionários Comunianos, neste setor que acabei de falar.
que depois se enquadra num âmbito maior que nós chamamos a missão, é o secretariado da missão, secretariado-geral da missão. Portanto, eu trabalho nestas atividades. E diz, quando eu insisto, diz, mas isto aqui já parece eterno aqui. E ele diz, está calmo. É o que me diz o superior-geral. Arlindo, está calmo. Vai fazendo, está calmo. Não sei quando vai, mas quero voltar a Moçambique. Eu quero, assim que me libertem lá... Cumprida. Não está. O missionário não tem férias longas e o missionário, sobretudo, não tem a reforma. Nós não temos direito à reforma. Nós queremos fazer o máximo que pudermos até ao fim. Isso. Então, antes da mensagem final sobre o Natal, então voltamos então ao Papa Francisco. Pois, já estava... Quer dizer, o Papa Francisco é uma personalidade, portanto, na Igreja e da Igreja, e sobretudo este Papa, sem precedentes. Quer dizer, é impressionante ver em todo o mundo, e eu vivo e vejo naturalmente ali na proximidade, vizinho de casa, como na própria Itália, aquele mundo que era o mundo dos agnósticos, o mundo ateu, o mundo indiferente, o mundo anti-clerical, anti-igreja. Este tamanho o admiram. É isso. Eu lembro, o diretor do jornal mais contra que havia na Igreja Católica é o La Repubblica. La Repubblica. Scalfaro. Que era o homem e o jornal batia ali naquela igreja. Hoje é aquele que fala melhor da igreja. Um dos grandes amigos do Papa é esse próprio, portanto, ex-diretor do jornal República, não é? Portanto, para dizer quanto este homem está a marcar a nossa sociedade. Está a congregar. Quer dizer, realmente ele escreve 3 livros, por exemplo, 3 encíclicas, 3 documentos que ficarão como os best-sellers da Igreja e do próprio pensar da Igreja, que vem na linha daquilo que nós falámos do Concílio Vaticano II, os documentos, estamos nos anos 60, aqueles documentos que foram produzidos a partir do Sínodo para a Igreja, digamos que é ele que realmente se preocupa por pôr em prática. E vem na linha da teologia, da visão eclesiológica da América Latina. Estamos lá a voltar, portanto, a um outro conceito de igreja. Ele tem um outro conceito de igreja e quer a todo custo que ele entre. Não será fácil. Para nos entendermos, ele fala muito do clericalismo. É isso, é aquela igreja piramidal. Em cima está o bispo, depois vêm os padres, o pároco é o senhor e tudo isso. E ele não. Mesmo um bispo, um sacerdote, um padre, um pároco, não está nem no topo, nem no centro. Fazem todos parte do mesmo rebanho. É um círculo. Se nós temos uma pirâmide, a igreja não é pirâmide. Não deveria ser. Felizmente ainda é, por aqui, por ali, é piramidal. Mas devia ser em forma circular. E daí as palavras que o Papa fala. Palavra-chave, como é? A igreja deve ser ministerial. Não é o padre dizer, sou eu e eu é que mando. Então faz a tua igreja. Faz lá a igreja no teu quintal, mandas em quem entrar no teu quintal e coordenas e dizes as regras do teu quintal. A igreja não é quintal. A igreja não é quintal. A igreja é um espaço aberto onde todos podem entrar. E no centro está Jesus. Este Jesus que celebramos no Natal. É ele o centro de tudo. Nós, os outros todos, estamos no círculo, estamos na comunidade. Palavra-chave é ministério, ministerial. Todos temos uma função. Cada cristão deve ter uma função na comunidade e pôr ao serviço essa mesma capacidade, esse mesmo dom, esse mesmo carisma que ele tiver,
E o padre, com o conselho paroquial, com os coordenadores de várias atividades e setores da paróquia, esses formam, digamos, o grupo coordenador. E, naturalmente, que o pároco seria o coordenador, um coordenador geral. Mas todos têm que participar, todos têm que ouvir, todos têm que colaborar. E hoje ainda temos a possibilidade canónica de um dizer: o bispo sou eu, o padre sou eu, e é assim. Tu queres, não queres, vai embora. Quer dizer, infelizmente, isto ainda é possível. Agora, também temos que dizer que temos muitos padres e alguns bispos e alguns cardeais que vão nesta linha. Mas ele tem muita oposição. E ele diz, o Papa diz, que a primeira e a mais grave oposição que ele tem vem de dentro. Ele diz, os nossos inimigos estão cá dentro. Exatamente, porque fora, e essa é a sua grande visão, e é a visão de uma igreja sem portas, é todo o seu diálogo, não só ecuménico, que tem a ver com aqueles que são também cristãos, que têm como ponto de partida o próprio Jesus e o Evangelho, mas é também com as outras religiões, nomeadamente os muçulmanos. Portanto, ele está num diálogo de uma abertura ímpar na história, neste diálogo interreligioso. Digamos, é de facto uma figura ímpar. É para o nosso tempo. Ainda sim. então, para o centro, como disse há bocado, onde está Jesus, qual é a mensagem que quer deixar de Natal aos espectadores da Rádio Frimundo? Desejar Natal hoje, e este hoje é um hoje também alargado, é o tempo no qual vivemos, em Friamunde, na Europa e no mundo. O primeiro meu desejo é que, ao celebrar Natal, no silêncio, na reflexão e na contemplação, consigamos entrar dentro de nós e descobrir aquilo que é o Natal. Jesus que nasce em nós, nasce em ti. É por isso que diz, ele chama-se Immanuel. Immanuel significa Deus conosco, Deus em ti, Deus contigo, Deus dentro de ti. Ou seja, um Deus, e isto é único na história das religiões, não há mais nenhuma religião que diga isto, senão nós, que diz que Deus fez-se homem. Deus está em ti. E daí as nossas duas dimensões, não é? O homem visível, o homem material, não é? Com um espírito, e depois com esta ânima, que é Deus em ti. Portanto, nós somos como que um humano divinizado. Não sei se é complicado. Sim. Nós somos humanos divinizados. Como, não sei também se é complicado entender, o divinizado, o divino, foi humanizado. Este é o Natal que nós devemos celebrar. Entrar dentro e descobrir este Deus em nós, que é o essencial dentro de mim. E porquê isto? Exato, porque vivemos o tempo em que se pretende eliminar a linguagem religiosa. Temos o caso do documento no Parlamento Europeu, na União Europeia, que queriam exatamente eliminar, dizem para ter uma linguagem inclusiva, eliminar, por exemplo, a palavra Natal, que nós estamos a dizer, nas linhas de orientação da comunicação, né? Da comunicação, seja interna como externa, não se pode falar em Natal, tem que dizer festas. Então, eu tenho que lhe desejar boas festas, para evitar a palavra Natal. Em vez de celebrar o nascimento de Jesus, tem que se matar Jesus, não é? No fundo é... Ora, então vamos dizer assim, nós temos que celebrar o Natal, e o Natal que eu desejo é deixar renascer Jesus dentro de nós. Descobrir este mistério de Deus dentro de mim. Abrir-me. Porque se fecharmos a porta, porque é que Jesus lá na história, que é real,
O que se escreve sobre Jesus histórico, do seu nascimento, na gruta, que houve o recenseamento, isto tudo é histórico. Há gente que ignora isto, quer dizer, por desconhecimento, naturalmente. Estamos a falar de um Jesus histórico. Agora, o que nós temos que vem depois, exatamente nos reis, vem dizer, este Jesus, e até o Herodes o reconheceu, e queria falar com ele para o eliminar. Disse, reconhecer este menino é o Filho de Deus. Portanto, ele nasce, nós temos a história do Natal, do 25 para nós, católicos, temos esta história do Natal. Mas ele revela-se como um menino especial, o Emmanuel, é exatamente na Epifania, onde ele se revela, quer dizer, a revelação. Este é realmente o Filho de Deus. E depois toda a história dele, que sabemos que vai ser celebrada na Páscoa, portanto, os acontecimentos grandes da história. Portanto, esta era a primeira razão pela qual eu desejava este Natal a todos os friamundenses. Descobrir esta dimensão do amor. Porque é isso. Nós de Deus não podemos dizer muitas coisas. Baltasar, eu vou-te dizer, Pedro, Hans Urs von Balthasar dizia, de Deus, aquilo que se pode dizer, e se pode dizer com alguma credibilidade, ou absoluta credibilidade, é que é amor. Deus é amor. Glaubhaft ist nur die Liebe. Absolutamente credível é o amor. E, portanto, é este amor que está dentro de nós, que se todos nos abrirmos ao amor, que depois pode ser traduzido por amor, compreensão, amor, perdão, amor, solidariedade, amor, fraternidade, palavra cara ao nosso Padre, ao nosso Papa Francisco, a fraternidade. Portanto, é dizer o Natal da fraternidade, não é? Num mundo em que nos perdemos num combate partindo do século das luzes, não é? Estamos no século XVIII, da luta com que se travou os dois grandes ideais, a liberdade e a igualdade, que vão dar origens ao capitalismo e ao comunismo, esqueceu-se uma irmã, que é a fraternidade. E é sobre essa agora que o Papa Francisco exatamente vem ter como rumo a fraternidade. Nós temos de recuperar a fraternidade. Exageramos na liberdade, entramos no liberalismo económico, e que nos leva à situação em que estamos hoje, de abismos entre os mais ricos, desigualdades, e os mais pobres, não é? Os outros que acentuam da igualdade, caímos num comunismo, mas seja a liberdade. Outras vezes falava-se muito com responsabilidade. Não, mais importante, com fraternidade. Fraternidade. Porque todos devemos ser livres, mas respeitando o outro. Pensando que o outro também é meu irmão. E aí, portanto, a dimensão da fraternidade. O mesmo da igualdade, né? Portanto, se nós depois dizemos que somos iguais, mas não nos sentimos irmãos, fraternidade. Então, o Natal, para mim, é desejar fraternidade. Né? É desejar esta descoberta de que é realmente a fraternidade que é capaz de criar uma sociedade mais justa, uma sociedade fraterna, uma sociedade onde todos podem ou devem poder ser felizes. Um outro contexto que gostaria de rapidamente sublinhar, porque não se pode hoje falar de Natal e desejar bom Natal dizer, com esta pandemia. Eu ia ter aí, ia abordar também esse aspecto. Era por aí. Quer dizer, hoje necessitamos, mais do que nunca, de celebrar Natal em tempo de pandemia. Porquê? Porque estes tempos, e acho que todos mais ou menos fizemos a experiência de ficar assim meios paranoicos. Com o isolamento. Mas também pelo medo.
pelo medo, quer dizer, não nos podemos aproximar, não nos podemos tocar, e eu não posso sair, e agora tenho que estar confinado, e agora aquele está doente, e agora aquele está no hospital, e agora aquele já morreu, e familiares, naturalmente, não é? Familiares, amigos, aqueles quadros que vimos, por exemplo, na Itália, porque vivi toda a pandemia da Itália, a ver todos aqueles cadáveres, isso. Eu na minha comunidade tive um colega que faleceu, ele saiu para o hospital, ele foi a um funeral, voltou à nossa casa, sentiu-se mal e dali foi para o hospital e pronto, acabou falecendo. Era o meu superior na comunidade local, lá em Roma. O superior local. E nunca mais o vimos. Não pudemos fazer funeral, não podíamos visitá-lo. Ele, a uma determinada altura, já nem por mensagens, portanto, depois de 2, 3 dias já nem mensagens, porque então puseram em coma induzido, ventiladores e não sei o quê. Voltamos Este é o clima, que de certo modo é desespero, também cria um certo de desespero. Perde-se horizonte, perde-se sentido, perde-se força da vida, perde-se alegria, perdem-se valores, aumentam as violências, violência doméstica. Nunca houve índices de violência doméstica compreensível nas condições em que estavam a viver as nossas famílias. E, portanto, mais do que nunca é preciso uma palavra, é preciso a boa notícia, que é o Evangelho. Evangelho significa boa notícia. É um momento de dar uma boa notícia às famílias para terem esperança, não perderem a esperança. Que nos devemos voltar àquela fraternidade. Pensar em como, nesta circunstância, eu posso ajudar o outro. Porque, como sabemos, esta pandemia veio agravar. E daí a necessidade do Natal. Veio agravar as desigualdades. Veio aumentar a pobreza. Então, não sei se os nossos meios de comunicação dizem, enquanto já se está a pensar numa quarta dose, notícias de ontem, Israel a dizer vamos para uma quarta dose, os cientistas a estudar uma quarta dose. Os países pobres da África ainda não chegou a primeira. Não há acesso. Mas não é que estamos a falar de que é ali uma pequena população. Nós falamos de um continente. Nós vemos uma América Latina. Qual é a percentagem de vacinados? Qual é a percentagem de vacinados em Portugal? Qual é a percentagem de vacinados em Moçambique? 2%. 1%. E quem são? Os ricos. São os políticos, são os homens da administração pública, são isso. E o povo? Que morra. Não é? Nós vemos em situações de países como um Brasil. Que diz o povo, um povo que se arranje. Que morra, chegou a chegar ao cúmulo de dizer tem que se morrer de alguma coisa. Quer dizer, isto. Então, neste mundo onde aumentou a pobreza, aumentou o sofrimento, aumentaram as desigualdades, é preciso dizer que o Natal que vivemos, aceitando, recebendo e vivendo nesta mensagem que nos vem do alto, que nos traz o menino, que é uma mensagem de paz, é uma mensagem de justiça, de que todos somos irmãos, porque Deus está em todos e a todos nos faz irmãos, filhos do mesmo Pai. Essa é a mensagem do Natal. Recordemo-nos que todos somos irmãos. Criar uma fraternidade é criar uma irmandade. É criar sociedade. É criar reino de Deus. É criar igreja. Eu não gosto de dizer igreja porque pensamos logo aos católicos, ao espaço fechado. Não. Nós temos que ser reino de Deus. Ou uma igreja sem portas, sem janelas. As fronteiras é o adro, sem adros. A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que Cristo quer é uma igreja sem adro, sem portas, sem janelas, sem ser muito complicada, deixar que todos entrem, que brinquem as crianças dentro, não é afastar crianças,
deixar as crianças brincar, acolher os velhinhos, os doentes, os adultos, quem se sentir mal, quem precisar de ajuda. É para isso que eu quero também desejar um Feliz Natal. Um Natal nesta irmandade, neste amor, nesta alegria. Caro amigo Padre Arlindo Pinto, muito obrigado pela fraternidade com a Rádio Fremundo, com a sua presença aqui, pela sua bela mensagem que nos deixou. E assim, espectador da Rádio Fremundo, votos também de um bom Natal, pegando as palavras do Padre Arlindo Pinto, em grande fraternidade.